Há uma palavra antiga que caiu em desuso. É uma pena, né? Muitas palavras antigas têm caído em desuso em nossos dias. E essa palavra é equanimidade. Não é? Ela quase desapareceu. Ela está em completo desuso, né, nos nossos dias, nos dias de hoje. Talvez isso ocorra em parte porque a realidade dela tem se tornado cada vez mais rara mesmo. Porque equanimidade é um termo que denota compostura. Eu diria calma emocional e presença de espírito, especialmente em circunstâncias difíceis. E nós estamos vivendo em tempos que nos condicionam a reagir, estimulam a reagir e nos condicionam a reagir exageradamente, né, e explodir. Então, em uma sociedade que até recompensa a indignação e os desabafos, essa palavra naturalmente cairia em desuso. Nunca foi fácil para qualquer pecador em qualquer época manter a calma em tempos de provação ou provocação, não é? Mas as aflições atuais nos convocam novamente a aprender a manter essa calma emocional, né? Equanimidade, essa compostura sob pressão na relação com as pessoas diretas, na relação com as pessoas na internet. Então, a manter essa calma emocional sob pressão, sob aflição, sob sofrimento, sob estresse, né? Aguardar nossa paz, como a Bíblia expressa, quando o momento exige, e liberar as emoções no momento e lugar apropriados. Nossas famílias, igrejas e comunidades, elas precisam de líderes que tenham aprendido a manter a serenidade quando outros estão perdendo exatamente a serenidade, né? A não perder o controle na raiva ou autocomiseração, vitimismo, mas a manter a mente sóbria e ser como Deus. A Bíblia diz que Deus é lento para se irar, em Êxodo 34, verso 6. Nós precisamos trazer a equanimidade de volta, não é? Os pais, os líderes na igreja, toda a igreja. Não é? E o que nós vemos mais comumente hoje é uma presença ansiosa, e todos decantam isso, todos têm uma explicação muito humanista para isso, né? Nós precisamos de uma presença não ansiosa. A sabedoria comprovada, por exemplo, do livro de Provérbios, em Provérbios 16, 32, ela sussurra para aqueles que têm ouvidos para ouvir, né? A Bíblia sempre fala apenas para aqueles que têm ouvido para ouvir, senão é inútil, não é? Mas Provérbios diz: melhor é o longânimo, né? Quem tem essa calma emocional, o longânimo, do que o poderoso e forte. E é melhor quem governa o seu próprio espírito, temperamento, do que o que toma uma cidade. Então, aquele que governa o seu espírito, tome isso como uma expressão bíblica para equanimidade e a gente podia dizer uma santa compostura. Então observe bem que o homem sábio não fere o seu espírito nem obedece o seu espírito. Ele não reprime suas emoções, nem deixa as suas emoções comandarem ele. Pelo contrário, ele governa o seu espírito. Ele aprende a manter o seu espírito calmo, seu temperamento equilibrado, nos momentos em que os tolos se exaltam, ficam fracos e as paixões dominam. É isso que a Bíblia diz. E isso não é estoicismo. Os cristãos há muito chamam isso de autocontrole. Não é? Nosso objetivo não é sermos homens sem espírito, mas aqueles que mantêm um espírito sereno, sob pressão, quando os imaturos perdem o controle. Nós não descartamos nossas emoções como se pudéssemos, né, mesmo que quiséssemos, nem as reprimimos, mas
pela graça de Deus, nós buscamos trazer nosso espírito cada vez mais sob o controle do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, Jonathan Edwards, por exemplo, ele falava sobre uma calma sagrada, ao mesmo tempo em que ele expressou isso. Então, Jonathan Edwards, né, talvez a pessoa mais usada por Deus na história da igreja de maneira mais profunda, né? Nasceu em 1713, morreu em 1758. Ele elogia o que ele chamou de calma sagrada. Ele chamou a equanimidade, o controle emocional, não é? Ele chamou de calma sagrada. Da força piedosa, ele diz, e ele louva a compostura capacitada pelo Espírito, a qual Deus chama seu povo e provê o seu povo com seu Espírito, ainda mais em tempos voláteis e facilmente agitados. Então, a força do bom soldado de Cristo, né, de Jesus, ela aparece em nada mais do que em manter firmemente a calma sagrada, a mansidão, a doçura e a benevolência de sua mente, mesmo em meio a todas as tempestades, injúrias, comportamentos estranhos e atos surpreendentes e eventos que caracterizam este mundo mau e irracional. Ele fala isso em afeições religiosas ou santas, né, na página 200 e pouco. Então, por mais estranho que seja, né, essa expressão calma sagrada e equanimidade nos dias de hoje, né, a palavra que caiu em desuso, por mais estranho que elas possam parecer em nossa era frenética e furiosa, todos estão sempre furiosos no trânsito, no shopping, no trabalho, na internet. Nós estamos bem cientes dos desafios atuais, então, a nossa compostura, que Jonathan Edwards descreve em termos que dificilmente nós poderíamos melhorar, atualizar, mesmo sendo 200 e poucos anos depois. Ele diz: tempestades, injúrias, comportamento estranho e atos surpreendentes e eventos deste mundo mau e irracional são o momento e o lugar onde nossa equanimidade, nossa calma sagrada, nossa maturidade emocional, por causa do Espírito, devem aparecer e se sobressair. Então ele fala sobre mansidão suprema. No entanto, Jonathan Edwards não apenas elogia a calma sagrada nos soldados de Cristo, né, no exército de Cristo. Ele vai mais fundo. Ele a celebra em nosso capitão e Senhor, né, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que na pessoa de Cristo se encontram a majestade infinita e a mansidão transcendente. Ele é o mais poderoso, ele tem todo o poder e ao mesmo tempo ele é manso. Não é? Ele tem glória e majestade infinita e mansidão transcendente, ele diz. Que são duas qualificações, Jonathan Edwards diz, que se encontram, não se encontram em nenhuma outra pessoa, não é? A não ser em Cristo. Nenhuma pessoa no céu e na terra tem essas duas coisas, não é? Sentado no trono de glória e preso numa cruz. Então, somente Deus possui majestade infinita. E somente ao tornar-se homem, Cristo possui mansidão na expressão dela, como ele jamais poderia expressá-la em glória, não é? Mas só num mundo caído, não é? Como o nosso. Ele diz uma virtude própria apenas da criatura, não é? Essa virtude de maneira visível assim. Então, nessa mansidão, Jonathan Edwards diz que parece ser significada, né? Parece ser mostrada uma calma e tranquilidade de espírito decorrente da humildade em seres mutáveis que naturalmente estão sujeitos a ser perturbados pelos assaltos de um mundo tempestuoso e injurioso. Como Deus, o que pode perturbar Deus? Mas em criaturas como nós, no mundo conturbado, muitas coisas podem nos perturbar.
podem ser estressantes, né? Mas Cristo, sendo tanto Deus quanto homem, possui tanto majestade infinita quanto mansidão suprema, né? Ele diz na sua obra chamada Excelência de Cristo. Então, quem de nós já não sentiu a tentação de ser perturbados pelos assaltos de nossas vidas e era, né? De ser perturbado, de estar agitado internamente. Agora, a palavra que é tão usada, né? Infelizmente, equanimidade caiu em desuso e estressado virou uma palavra comum. Você vai ver os cristãos falando que estão estressados como se isso fosse quase que pegar gripe ou, enfim, algo simplesmente inevitável, né? E que conforto nós podemos tirar do fato de que Deus, na pessoa de seu Filho, entrou em nosso mundo, esse mesmo mundo tempestuoso e injurioso, e ainda assim ele exibiu uma calma e tranquilidade de espírito tão incomum e admirável. Então, embora fosse sem pecado, Jesus teve seus momentos emocionais enquanto viveu entre nós. Nós não presumimos que ele estava calmo, entre aspas, quando pegou um chicote e limpou o templo com zelo, ou quando chorou no túmulo de Lázaro, ou quando orou angustiado no jardim, com clamores altos e lágrimas e suando sangue. No entanto, à parte algumas exceções, o Cristo que encontramos nos evangelhos é notavelmente calmo. Mesmo nesses momentos que nós descrevemos, nós não vemos nada parecido, né, em momentos de pressão, como o Getsemane, por exemplo, como o não perfeito controle sobre ele mesmo, diante de tudo aquilo, do Pai colocar diante dele a taça da ira, dá um pequeno prova daquilo que ele enfrentaria no dia seguinte, para que ele não fosse para a cruz sem uma prova exata do que aconteceria quando toda a ira fosse derramada, e ao mesmo tempo os discípulos decepcionando como amigos, né? Então, de fato, o melhor quadro de um homem de equanimidade, não é? Para nós. Um modelo do tipo de compostura que nós, seu povo, desejamos desenvolver e podemos desenvolver pelo poder do Espírito dele. Ou seja, o Espírito dele habita em nós para isso, para produzir essas coisas, não é? Essa maturidade e calma emocional, não é? E a gente vai ser gravemente ferido, mas ainda assim nós devemos ser gravemente feridos e notavelmente calmos. Então, para Jonathan Edwards, essa equanimidade não era só uma questão de estudo, de livro, de sermão, não era só uma coisa teórica. Na verdade, era muito real. Anos de ferimentos, comportamentos estranhos e atos surpreendentes neste mundo mau e irracional culminaram na vida dele várias vezes. E, por exemplo, na primavera de 1750, que foi quando sua própria igreja marcou um dia, não é, para decidir se ele continuaria sendo pastor ou não, porque algumas coisas foram levantadas de maneira injusta contra ele. A igreja que ele havia pastoreado por 25 anos e que antes dele havia sido pastoreada pelo seu avô, não é? Então, o seu próprio povo o dispensou após uma semana de procedimentos dolorosos, não é? De algumas reuniões, culminou com uma última reunião em que a grande maioria da igreja votou para ele não ser mais o pastor da igreja, não é? Nós podemos dizer que o maior teólogo da história da igreja teve a sua igreja não querendo que ele fosse o seu pastor por coisas pequenas, como quem poderia tomar santa ceia, a disciplina de alguns adolescentes, enfim, coisas assim. No entanto, de acordo com todos os relatos sobreviventes, ele nunca perdeu a equanimidade, ele nunca perdeu a calma emocional, ele nunca perdeu a compostura.
mesmo que a igreja o tenha dispensado por suas opiniões espirituais sobre a membresia da igreja. Eles não puderam deixar de elogiar, mesmo aqueles que votaram para que ele saísse, não puderam deixar de elogiar seu espírito cristão e temperamento extremamente calmo, controlado e emocionalmente estável. Então há um biógrafo, por exemplo, George Marsden, que relata que o comportamento de Jonathan Edwards durante os procedimentos naquela semana aparentemente era notavelmente calmo, e isso o ajudou a receber essa afirmação até mesmo de seus oponentes, ou seja, até aqueles que se opuseram a ele falaram isso sobre como ele foi emocionalmente equilibrado, como ele manifestou uma maturidade emocional em todo aquele processo. E seus apoiadores o consideravam simplesmente como alguém santo, entre aspas, para aguentar tantas injustiças da maneira com que ele reagiu. E um observador daquela semana longa e angustiante, né, daquele processo, uma testemunha ocular escreveu e disse que nunca vi o menor sinal de desagrado em seu semblante durante toda aquela semana. Mas ele parecia um homem de Deus cuja felicidade estava fora do alcance de seus inimigos e cujo tesouro não era apenas um bem futuro, mas um bem que era presente, superando todos os males imagináveis da vida, até o espanto de muitos que não podiam ficar em paz sem a sua demissão. Enquanto as pessoas que queriam que ele saísse estavam furiosas, ele que estava sendo atacado e saindo, não, ele estava com um espírito totalmente oposto. Então, mesmo quando Jonathan Edwards, diante de Deus, recebeu o que ele chama de esses sofrimentos como um meio de humilhá-lo, no sentido de fazê-lo mais humilde, não é? E ele sofreu profundamente e teve suas próprias fraquezas, ele guardou plenamente sua paz. E aquele controle das suas emoções, o controle do seu espírito, de tal maneira que ele esteve sempre em paz e sereno. Ele demonstrou uma equanimidade sob pressão que não poderia ser fingida. Uma compostura que surgiu de décadas, de uma sólida e uma sólida base da verdade e uma sólida felicidade em Deus, que realmente, como aquela testemunha ocular escreveu, essa felicidade em Deus que o caracterizava, essa alegria indizível e cheia de glória, não é? O deixava fora do alcance de seus inimigos, ou seja, de um tesouro que era não apenas um bem futuro, a pessoa disse, o céu, não é, mas um bem presente. Isso é olhando para a própria equanimidade nesse eminente homem de Deus e olhando para Deus como ele passou a sua vida fazendo, e olhando e desfrutando, a gente podia dizer, do Deus homem sentado à direita de Deus Pai. Então, Jonathan Edwards, assim como Estevão, cujo rosto parecia o rosto de um anjo, como está em Atos 6,15, enquanto estava diante dos seus acusadores furiosos, ele olhou para o mesmo rosto do primeiro mártir da igreja, que, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. É assim que é descrito Estevão, não é? E Jonathan Edwards passou a vida olhando para esse mesmo Deus homem à direita de Deus, como Estevão, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai, né? Atos 7:55. E, sem dúvida,
Jonathan Edwards, assim como John Owen, né, talvez o maior puritano inglês, talvez não, certamente, né? Então os dois são os maiores puritanos, né? John Owen na Inglaterra e Jonathan Edwards na Nova Inglaterra. John Owen nasceu em 1616, morreu em 1683, e os dois nos exortam a estudar mais a Cristo, a contemplar mais Cristo, a ver continuamente Cristo como Estevão estava vendo naquele momento, e manteve então o quê? A maturidade emocional, não é? E a equanimidade e o espírito sob controle. Você não faz alguns cursos de mentalização, de meditação, o que é muito estranho nos nossos dias, que muitos crentes falam nisso e estão pensando em meditação transcendental, né? Uma coisa pagã, em vez da meditação bíblica. Olhar para Cristo, não apenas para recuperar a vida espiritual quando nós nos encontramos em um estado de decadência espiritual, mas o tempo todo para ter uma experiência do poder em nossos próprios corações, que alimenta a compostura e produziria, os dois dizem, equanimidade em tempos difíceis. Então, à medida que olhamos constantemente para Cristo, à medida que o encontramos comunicado a nós nos evangelhos, não um Cristo imaginado, mas o Cristo verdadeiro, observamos o quê? Um homem que está surpreendentemente calmo. Que compostura, que autocontrole, que equanimidade sagrada Jesus demonstra repetidamente quando os discípulos falham com ele, quando ele é interrompido pelos doentes pelo meio do caminho, quando uma multidão está empurrando ele por todos os lados e alguém toca nele, ou alguém começa a gritar o nome dele, não é? Ou seja, incômodos, imposto por pessoas bem intencionadas, mas que de qualquer maneira, no momento e continuamente, hoje diriam ser estressante, não é? Então, sendo desafiado o tempo todo pelos fariseus com suas pegadinhas, não é? Sutis, e desafiado pelos sofisticados e desrespeitado pelas autoridades, ele nos mostra que calma é possível em nossas próprias tempestades, pelo que fez em uma tempestade literal, não é? Ele dormiu no meio da tempestade no barco. E quando o acordaram, ele não estava frenético, não é? Mas falou tranquilamente ao vento, né? À tempestade: silêncio, aquietai-vos, né? Fiquem quietos. E assim a calma do seu próprio espírito, a gente pode dizer, se estabeleceu sobre o mar enfurecido. E a Bíblia diz que o vento cessou e houve uma grande bonança. Marcos 4,39. É como se a bonança do coração de Jesus passasse para a tempestade, para o mar, para o vento. Não é? A gente pode dizer que ele é a face da compostura. Então, da mesma forma, quando nós olhamos para Cristo, à direita do Pai, na glória, vemos aquele que não apenas exemplificou, né, foi um exemplo tal de verdadeira compostura em nossa própria condição e contexto, mas agora, também com toda a autoridade no céu e na terra, ele nos sustenta e torna possível, através do seu Espírito, encontrarmos a serenidade dele, não é? A paz dele. Então, Cristo, como homem, não é apenas nosso exemplo de equanimidade cristã. Se fosse, eu não estaria nem falando aqui, não é? Se fosse só uma questão de exemplo. Mas, como homem, ele é um exemplo em todas as situações impossíveis, não é? De nós sequer imaginarmos a pressão e o quão estressante, a gente diria, foram as situações
vividas. Mas agora, sentado no trono do céu, ele é o rei mediador de Deus, que pelo seu próprio reinado, torna nosso progresso na equanimidade algo santo, sagrado, em vez de ilusório. Não é? Nós nunca pregamos algo ilusório, dependendo das capacidades simplesmente humanas ou estratégias, não é? De autocontrole. Não apenas o seguimos imitando sua calma. Nós temos fé nele como um único fundamento inabalável do mundo para uma verdadeira e duradoura compostura, equanimidade, equilíbrio emocional, não é? Como um dom, como algo que ele nos dá através do seu espírito. Mal podemos começar a estimar o quanto há de cura para a alma agitada e inconstante, quanta saúde, força e tranquilidade podem ser encontradas nos atos frequentes de fé na pessoa de Cristo. Como diz John Owen, não é? Ele fala sobre nós contemplarmos a glória do Senhor. Quando ele estava morrendo, estava doente, ele escreveu um livro sobre o quê? Sobre contemplar a glória do Senhor, para enfrentar toda doença que foi difícil e morte de uma maneira em paz, tranquila, numa época que não tínhamos remédios nem para aliviar sintomas, como em nossos dias, não é? Então, em sua notável calma nos evangelhos e na sua presença presente, não é, de Cristo, há essa equanimidade inabalável. E nisso nós somos transformados na mesma imagem, ou seja, esses vários atributos do caráter de Cristo, nós somos transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outro grau de glória. 2 Coríntios 3,18. Não podemos estudar o verdadeiro Cristo o suficiente. Nunca vamos esgotar isso. Não podemos olhar para ele de maneira demasiada. Nunca acredite que alguém está dizendo alguém que diga para você está olhando demais para Cristo, está focando demais. Isso é impossível, né? Olhar exageradamente para Cristo. Não podemos meditar nele o suficiente. Ao nos aproximarmos o máximo que podemos dele e permanecermos nele tanto quanto somos capazes, com o tempo aprenderemos mais sobre essa santa serenidade da alma, essa compostura piedosa, essa gloriosa equanimidade e mil outras graças além dessa. A tragédia de hoje é que os cristãos se parecem tanto com o mundo em seu estresse, porque o único remédio que eles têm é o humanismo. E ao se verem sem nenhum recurso, porque o humanismo não tem nenhum recurso para a alma, finalmente, então eles começam a dar nomes para as coisas que caracterizam seu coração e sua alma, nomes mais bonitos, não é? E fingem que nós não fomos chamados para contemplar a glória de Cristo e ser transformados na mesma imagem dele em cada uma dessas coisas, de um grau de glória para outro. Que nós possamos, em vez de abraçar o vocabulário do mundo, trazer de volta as palavras que nunca deviam ter ido embora, porque elas foram embora porque a realidade delas já tinham ido embora antes. Mas não deve ser assim com a Igreja de Cristo. Amém, querido? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve.
e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha.